A ideia do dia de hoje, é um convite. E é um convite para pensarmos na possível relação entre a videovigilância ou entre a vigilância no geral, ou alguns aspectos dela, porque isto dá pano para mangas, e uma questão psicológica, que é a questão do desenvolvimento moral. O que é que acontece se nós tivermos uma cidade ou uma vila ou o que é que está a ser vigiada, não é? Que as pessoas estão a ser vigiadas, e o que é que acontece ao desenvolvimento moral das pessoas? Elas desenvolvem-se mais ou desenvolvem-se menos? O que é que a investigação nos diz sobre isto? Elas ficam mais autónomas ou como é que é? E quais é que são os nossos objetivos para isso? Quais é que são os nossos objetivos e quais é que podem ser os impactos? Acho que há aqui dois casos e duas situações muito diferentes, não é? Uma são as câmaras em circuito fechado, o que significa que aquelas imagens não estão a ser difundidas, não estão a ser exportadas para nenhum agente externo, para nenhuma empresa longínqua, estão sob o controle da organização ou da entidade que faz essa vigilância e são geralmente circunscritas. E aí temos exemplos como a vigilância num estádio de futebol ou a vigilância numa casa de espetáculos, que é autocontida. Há uma gravação ou há uma visualização em direto e aquilo fica por ali mesmo. E aqui, aquilo que nós sabemos é que isso parece, ser dissuasor da criminalidade e aumentar a segurança neste espaço. As pessoas sabem que estão a ser filmadas ou que estão a ser vigiadas e de algum modo dão o seu consentimento para isso quando aceitam ir lá. Uma questão completamente diferente é da vigilância em espaço público e da vigilância mais ou menos completa. Aí, ao contrário que as pessoas pensam, geralmente é a fantasia, os dados não ficam contidos, as coisas geralmente não ficam por conta, por exemplo, da própria Câmara. Geralmente as coisas são exportadas para uma empresa que vendeu esse serviço e que depois os trata. Podemos ter garantias no papel de que os dados ficam ali, nunca sabemos realmente se ficam ou não. Não temos muitas vezes acesso ao software ou à forma como os dados estão a ser, que dados estão a ser recolhidos, como e de que maneira, e o que é que acontece depois. E isso tudo põe vários problemas. Põe esse problema, o da legitimidade da informação e do controle da informação acerca do próprio, que independentemente do que se diga sobre como é que os dados vão ser usados, é uma questão e é um direito do cidadão ter controle sobre os seus próprios dados e sobre que dados são recolhidos, não é só sobre o que acontece, é sobre que dados são recolhidos sobre si mesmo. Eu tenho de poder usufruir dos meus direitos, usufruir das minhas, enfim, de toda a minha cidadania, não podendo dizer que não é? Podendo dizer que não a que sejam coligidos dados sobre mim. Não é? Parece assim mais ou menos evidente. De outra maneira, a minha cidadania está posta em causa se eu só controlo o que acontece com eles. Não, eu posso não querer. Mas isso é todo um outro, uma outra área. A questão do desenvolvimento moral. O que é que acontece quando nós estamos a ser vigiados e quando qualquer uma das nossas ações pode ter consequências? Por um lado, parece haver evidência de que as pessoas não só deixam de fazer as coisas que são proibidas ou que são criminalizáveis, mas o seu comportamento atém-se mais à norma, ou seja, têm um âmbito de comportamentos mais reduzido. E isso em si, haver menor variedade de comportamentos, eu acho que é muito preocupante e que pode ter ramificações enormes. A outra questão, aquela com que estamos mais preocupados neste vídeo, é mesmo a questão do desenvolvimento moral. Porque, vamos tomar o Colbert não sendo a única coisa que há, a única referência, mas sendo uma referência clássica que nos serve para nós aqui refletirmos. Quando nós falamos, ele fala em seis estágios e depois em 3 fases.
que englobam esses estádios. E basicamente uma fase é a fase pré-convencional, outra é convencional e outra é pós-convencional. E em traços muito largos nós podemos dizer que a fase pré-convencional é autocentrada, tem a ver com o próprio indivíduo, com os ganhos para o próprio indivíduo, ou se o próprio indivíduo é penalizado ou não. A fase convencional tem a ver com o respeito à lei e com o respeito com a expectativa social, portanto, ser tido como um bom cidadão, ser tido como alguém que corresponde às expectativas dos outros, o seu comportamento ser aprovado pelos outros e respeitar a lei enquanto uma coisa que é importante para nós todos, para a sociedade funcionar. E nos estados pós-convencionais, nós temos aqui já não uma questão tanto de leis, mas uma questão de valores e de valores éticos construídos individualmente, ponderados, que podem ou não coincidir com as leis, que reconhecem o valor das leis, mas contextualizado, que veem as leis como mutáveis e como uma expressão imperfeita de outro tipo de valores. Ou seja, aquilo que é legal não é aquilo que é justo necessariamente. E a lei deve aproximar-se da justiça, mas vai haver muitas vezes em que aquilo que é mais justo fazer ou mais ético fazer não é aquilo que a lei prescreve. Ora, quando nós temos uma vigilância deste género, uma videovigilância deste género ou outro tipo de vigilância deste género, nós estamos a fazer imensa pressão para as pessoas se comportarem dentro dos estados de moralidade convencional, ou seja, que exteriorizem, que ponham o locus controle da sua moral externo, que reajam por elas e não se desenvolvam enquanto indivíduos reflexivos, autorresponsáveis e diferenciados. E isto tem muitas consequências. E isto faz-nos ficar muito prisioneiros da lei, muito pouco autónomos, com muito pouca capacidade de divergir, de experimentar para o Kohlberg. Aquilo que era importante não era a resposta que as pessoas davam aos célebres dilemas éticos que ele punha, dilemas morais. Para ele o importante eram as razões, não é? E quando nós falamos de videovigilância, ela é completamente cega às razões. Nós não sabemos nada porque é que as pessoas fizeram, só nos interessa o comportamento objetivo, externo. E isso é profundamente lesivo de toda a vida interior, de toda a construção individual de cada um. Preocupa-me imenso que ao vigiarmos um sítio nós estejamos, de facto, a inibir de uma forma muito profunda o desenvolvimento moral e ético dos seus cidadãos e que, em vez de termos uma sociedade de gente mais responsável por si e pelos outros, tenhamos, pelo contrário, uma desresponsabilização completa, para além do que isto parece fazer em termos de comunidade. Nós, em Évora, temos nos preocupado muito em construir comunidade. Eu acho que, desde as várias instituições aos agentes culturais, toda a gente sente muito que isto é a nossa coisa, que é a nossa casa, de uma maneira ou de outra. E as pessoas encontram maneiras de dar contributos únicos e conhecerem-se e saberem com quem falam. E, portanto, a comunidade pertence-nos. Pessoalmente, eu não gostaria nada que a nossa comunidade não nos pertencesse. E acho que devemos refletir sobre o potencial destas coisas que parecem muito modernas, que nos parecem muito práticas, em que não queremos ficar atrás dos outros, poderem estragar muito daquilo que tem sido feito, daquilo que tem sido conquistas coletivas ao longo do tempo e de ser algo que seja, na realidade, capaz de fragmentar comunidades em vez de construí-las. Enfim, é esta ideia, assim, alinhavada, um bocado por alto, mas como pode ser aqui.